Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer esse bolo de doce de leite com coco. Eu fiz um brigadeiro de doce de leite, que ele rende mais do que o doce de leite puro e ele fica mais suave também. E eu fiz um brigadeiro de coco. O sabor ele fica bem equilibrado, então vale muito a pena vocês conferirem a receita. No bol da batedeira eu vou acrescentar 3 ovos em temperatura ambiente, 140 gramas de açúcar refinado já peneirado e eu vou bater por 10 minutos em velocidade média, até formar uma espuma esbranquiçada. Chegando nesse ponto aí, eu vou acrescentar 100 ml de leite com uma colher de margarina ou manteiga, que é mais ou menos 15 gramas. E eu vou derreter a margarina ou a manteiga já nos 100 ml de leite e acrescentar tudo junto. Assim que eu terminar de acrescentar, eu conto mais 2 minutinhos e já desligo a batedeira, aí é só acrescentar os secos à mão mesmo. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. Eu tenho 180 gramas de farinha de trigo sem fermento já peneirada e eu vou acrescentando aos poucos e vou misturar com a ajuda de um fouet. Aqui eu já acrescentei toda a farinha e eu vou acrescentar também meia colher de sopa de fermento em pó. Aí é só misturar novamente e já está pronta a massa. Minha forma ela tem 20 por 15 por 10 de altura. Eu untei o fundo com margarina e polvilhei farinha de trigo. E agora eu vou despejar a massa e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 ou 35 minutos. Ou até você espetar o palitinho e ele sair completamente limpo. Partindo então para o primeiro recheio, eu tenho uma lata de leite condensado com uma colher rasa de margarina, uma colher de sopa. Ela é opcional, mas ela dá um brilhar a mais para o recheio. Vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, e uma xícara de coco em flocos. Eu vou fazer o brigadeiro de coco. Aí é só misturar isso tudo muito bem, levar no fogo médio para o baixo até engrossar. Chegando nesse ponto, é só você desligar o fogo e já está pronto. Para ver o ponto, eu pego um pouco do recheio e jogo sobre o recheio e ele não afunda. Ele faz um montinho que desmancha, mas ele não afunda no próprio recheio. Agora é só despejar em um refratário, cobrir com plástico filme para não criar aquela nata e deixar esfriar por mais ou menos 4 horas ou mais fora da geladeira. Partindo para o segundo recheio, eu tenho uma lata de leite condensado e uma colher rasa de margarina, colher de sopa. Vou acrescentar uma caixinha de creme de leite e 4 colheres de sopa de um doce de leite de boa qualidade. Mistura isso tudo muito bem e leva no fogo médio para o baixo até engrossar. Chegando nesse ponto, é só desligar o fogo que já está pronto. Faço a mesma coisa, pego um pouco do recheio, jogo sobre o recheio, faz um montinho e ele não afunda no próprio recheio. Então já está pronto. Agora é só despejar no refratário, cobrir com plástico filme e também deixar esfriar por no mínimo 4 horas fora da geladeira. Partindo então para a montagem do bolo, eu vou partir a massa em 2 partes, vou ter 3 discos de massa. Para quem tem dificuldade, pode ir demarcando a lateral do bolo e depois você vai aprofundando a faca, que
que você consegue um corte mais reto, de preferência faca de serrinha, porque a faca de corte reta ela pode estragar o bolo por dentro. E olha como que ficou a massa por dentro, ela fica muito macia e estruturada e ela é ótima para bolo recheado. Gostando do vídeo, já deixa o seu like para ajudar aqui o canal. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative as notificações porque tem vídeo aqui toda semana. Partindo então para a montagem do bolo, eu já forrei a forma que eu assei o bolo e já coloquei a primeira camada de massa. E agora eu vou umedecer essa camada com essa caldinha de leite e leite condensado. Se você quiser estender a validade do seu bolo, você pode usar uma caldinha de água e leite condensado, que fica muito bom também. Aí eu tô mostrando pra vocês que eu tô umedecendo com um copo e uma colher. Pra quem não tem aquelas bisnaguinhas que facilita muito o trabalho, também consegue molhar o bolo normalmente, só que dá um pouquinho mais de trabalho, mas no final dá tudo certo. Agora eu vou colocar a minha primeira camada de recheio, que vai ser o brigadeiro de doce de leite. Esse recheio ficou com uma textura muito boa, uma consistência ótima para trabalhar e também ele fica bem suave. Não fica aquele doce de leite enjoativo e o bolo não fica muito doce. Além de tudo, ele rende mais do que o doce de leite puro. Tô colocando em colheradas, mas se você tiver uma manga de confeitar, facilita bastante o trabalho. É só você colocar, fazer um cortezinho na ponta e ir aplicando o recheio que ele fica até mais uniforme. Só que no meu caso aqui, né, eu vou nivelar o recheio depois com a colher e vai dar certo também. Se você não tiver a manga de confeitar, você consegue fazer. Agora eu já nivelei o recheio, tô colocando a segunda camada de massa e vou umedecer ela também. Feito isso, pessoal, vou colocar agora minha última camada de recheio, que é o brigadeiro de coco, que também fica com uma textura ótima, não fica muito doce, esse recheio também é maravilhoso. Então, vou colocar todo ele nessa camada para ficar um recheio bem generoso e, por último, a última camada de massa. Já nivelei o recheio com uma colher, agora eu vou colocar a última camada de massa e vou regar com o restante da minha calda. Aí é só fechar o plástico, levar para gelar por no mínimo 4 horas, porque assim o bolo fica mais firme e na hora de você confeitar facilita o seu trabalho. O bolo já gelou, agora eu vou passar uma fina camada de chantilly por todo o bolo. Feito isso, eu pego o restante do meu chantilly, misturo com um pouquinho de corante marrom e vou fazer um trabalho com o bico folha nas laterais do bolo.
Agora eu tenho aqui um pouquinho do doce de leite com creme de leite para ficar mais fluido. E eu vou fazer tipo aquele estilo drip cake, que é aquele gotejamento. Então eu vou colocando, dou um espaço, aplico novamente, que ele fica com esse efeito de gotejamento. Feito o trabalho de gotejamento, eu coloquei o restante do doce de leite no topo do bolo e nas laterais que eu não fiz o trabalho com bico folha, eu vou colar coco em flocos até chegar perto das gotinhas de doce de leite. Lembrando, pessoal, que a decoração é totalmente opcional, vocês fazem da forma que vocês acharem mais bonito. E para finalizar, eu vou colocar coco ralado no topo do bolo. Mas vocês podem fazer docinhos para decorar ou também um trabalho com rosetas na cor marrom em cima, fica muito lindo. E agora chegou o melhor momento, que é quando a gente vai ver como que o bolo ficou por dentro. Eu vou partir aqui uma super fatia para mostrar para vocês. Pessoal, eu provei essa fatia, ele fica um bolo muito suave. Então, se você não quer um bolo muito doce, aposta nesse brigadeiro de doce de leite que ele fica muito gostoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e também de deixar aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Fiquem com Deus, sucesso sempre, boas vendas e tchau!